Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui então para mais um vídeo e dessa vez nós queremos falar sobre oração pessoal e a Lectio Divina. Então vamos começar pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São Francisco de Assis, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Então, meus irmãos, uma coisa que nós temos comentado lá no grupo sobre o retorno à vida de oração. Então, é importantíssimo a gente comentar aqui sobre oração pessoal e Lectio Divina, ok? Então, eu gostaria de começar aqui, vamos virar aqui, a vida de oração. Como está a sua vida de oração? Como está a nossa vida de oração? Ok? É imprescindível que a gente cuide, zele, né? Cuide com carinho com a nossa vida de oração. Então eu quero trazer aqui algumas dicas sobre a vida de oração. Primeira coisa, a vida de oração é construída a partir do hábito de orar diariamente. Então você vai construir uma vida de oração frutuosa, ok? Com frutos, uma vida de oração que te edifique, que realmente te transforme, que realmente seja útil na sua vida, se você adquirir o hábito de orar diariamente. E o hábito, ele se adquire fazendo. Dizem os estudiosos do hábito, né? Que a partir do momento que você repetir algo durante 7 semanas, ele se torna hábito, ele se torna costumeiro, ele se torna prazeroso e você sente falta quando você não o faz. Então, meus irmãos, isso é muito gratificante saber disso. Por quê? Porque muitos reclamam, né? É muito difícil, a gente não lembra, a gente pula, a gente é fraco e tal. Então, busque cultivar, né, o hábito da vida de oração, da oração pessoal. E você vai fazer aquele esforço tremendo de lembrar durante 7 semanas só. O seu esforço vai terminar as 7 semanas, porque depois vai se tornar hábito. Você vai sentir falta. E aquilo vai fazer parte da sua vida, parte da sua história. Então, faça esse esforço, esse compromisso sérios, mesmo que seja sacrificante, né? Acorde mais cedo. Eu não sei se você se sente melhor ao acordar, se você se sente melhor ao deitar. Você vai definir o seu horário, né? Mas é preciso que você tenha o compromisso de criar um hábito de orar diariamente, de você tirar um tempo para Deus. Marque um compromisso com Jesus, ok? Marque um compromisso. A oração não se faz de qualquer jeito, não. Marque um compromisso. E aqui eu botei aqui, ó, marque local e horário para o seu encontro com o Senhor. Né? Você vai se comprometer. Jesus estará te esperando, ok? Marque um local e um horário. Pode ser qualquer local, a gente pode orar em qualquer local, desde que você faça um esforço. Um local, né? Ou seja, no quarto, no banheiro, em qualquer local que você tenha um pouco de privacidade. O horário fixo, né? Busque, cultive o horário fixo. Qual horário você pode definir fixamente? Talvez a sua casa, né? Muito atribulada, muitas pessoas e tal. Marque bem cedinho, né? 6 horas da manhã, não sei, a sua realidade, 7 horas. Um horário em que as pessoas estão dormindo, não estão, né? E você vai ali, né? Claro que um dia ou outro, de repente, acontece algum imprevisto, alguma visita, crianças que acordam cedo e tal. Isso aí é um esporádico, mas defina o seu compromisso com Jesus, ok? Isso é o inicial de tudo, né? Outra coisa, dedique um tempo exclusivo, né? Eu indico, eu oriento meia hora no mínimo. Separe uma meia hora para você estar em oração, para você conversar com Jesus, para você falar com Ele, para você estar com Ele livre. Aquele tempo é de Jesus, aquele tempo é seu e de Jesus, é o seu tempo íntimo, é a sua intimidade.
Então, zele por esse compromisso com o Senhor, ok? Uma outra dica aqui, né? Cadê a outra dica? Aqui. Seja simples, seja transparente e verdadeiro com Deus. Então, nada de você fazer aquelas orações automáticas, de se eu te louvo, eu te bendigo, blá, 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 blá. Que seja da sua alma. Se sua alma está cheia de louvor, que seja: Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Se você está cansado, comece a oração assim: Senhor, nossa, como eu estou cansado. Acordar cedo agora para mim orar: Senhor, nossa, eu não estou com vontade de orar, se eu estou com vontade de voltar para a cama e dormir, mas eu marquei um compromisso com o Senhor. Quer dizer, seja simples e transparente. Você não deve temer ofender o Senhor ao falar das suas verdades e realidades. Fale delas. E se elas forem realidades ruins, vícios, coisas pecaminosas, peça perdão. Mas não tenha vergonha de ser transparente e verdadeiro, porque o Senhor conhece os nossos pecados antes de nós mesmos. O Senhor conhece as nossas manias, os nossos vícios. O Senhor conhece a nossa má índole, as nossas más intenções, antes de nós mesmos percebermos em nós. Então, não tenha vergonha de Deus, não tenha medo. Fala com o Senhor. Ele é o seu melhor amigo. Estabeleça essa intimidade. Entendeu? Seja simples. Deus gosta das coisas simples. Seja simples, não seja complexo, não seja complicado. Seja quem você é. Deus ama a nossa simplicidade. Você não sabe como que Deus se derrete de amor pela nossa simplicidade, ok? Muito mais do que compostura. Não. Jesus não quer isso. Jesus quer simplicidade. Jesus quer coração a coração. A nossa oração tem que ser coração a coração. Então, para isso, a gente tem que ser transparente e verdadeiro com Deus. Foi assim a oração de Jó. Ele foi verdadeiro com Deus. Seja verdadeiro com Deus. Você mesmo vai acabar descobrindo muito autoconhecimento na oração. Você vai começar a se enxergar melhor. Você vai começar a se entender melhor. E a partir daí você vai conseguir trabalhar mais a sua conversão, as suas realidades, o seu relacionamento com as pessoas e com o mundo melhor. Se você viver assim, com fruto a sua vida de oração. A sua vida de oração vai transformar a sua vida diária. O próximo aqui, acho que é isso. Siga um roteiro mínimo. Então, crie um roteiro mínimo. Não vá para a oração pessoal sem nada, né? Não, eu vou aqui, eu que der na cabeça eu vou rezar. Não faça isso. Não faça isso. Quem está dizendo isso não sou eu, é Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, ela não conseguia orar sem um livro nas mãos. Ela passou 40 anos de deserto, de noite escura. Olha só, gente, a doutora de oração passou 40 anos de deserto. Quem sou eu para reclamar das minhas securas, das minhas noites escuras? Quem sou eu? E ela falava que ir para a oração sem um livro nas mãos era aterrorizante para ela. Então, meu irmão, olha só. Você precisa de um roteiro, você precisa usar a Sagrada Escritura, você precisa, seguir um roteiro mínimo ali, você vai se apresentar ao Senhor e tal. Não precisa seguir um rito litúrgico, não. Você precisa de liberdade para você orar no Espírito, para você orar com essa transparência, com essa simplicidade. Você tem que se abrir, você tem que ter flexibilidade, mas também não vá sem um roteiro mínimo. E o roteiro que eu vou propor aqui, inicialmente, é a Lectio Divina, que é a leitura orante da Palavra de Deus. E anote as suas experiências com Deus. Como é importante você anotar o que você experimenta, o que você ouve de Deus, o que você compartilhou de Deus naquele dia. Meu irmão, mesmo que seja uma frase todo dia, mas anote, tenha um caderno para anotar essas coisas. Nós vamos ver mais no final sobre isso. Vamos lá, próximo slide. Vamos agora ver então sobre a Lectio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. Então, o que é a definição? A Lectio Divina, É uma leitura que iniciou a necessidade dos santos
dos Santos Padres, de estudar a Palavra de Deus, de estudar a Bíblia, a Sagrada Escritura, mas de uma forma orante, de uma forma que transforma a nossa vida, transforma a nossa realidade. Se originou lá no início da igreja, ok? Com um monge, e Santo Agostinho viveu na vida dele, São Tomás de Aquino, vários santos viveram a Lectio Divina. Então é um método de oração dos santos para nós, que gerou santos. E, né, aqui vai dizer, ó, há várias versões, porque o primeiro monge lá, se eu não me engano, eram 9 ou 7 passos, é a Lectio Divina, 9 ou 7 passos. Depois, versões mais modernas minimizou para 5 passos. A última que eu ouvi falar de 4 passos, né, na comunidade Shalom. Mas, vou ver aqui, sim, e a versão mais atual, vou terminar, né, falar das versões. A versão mais atual que eu vou falar aqui é a do Raniero Cantalamessa, que eu vi, né, que eu me encantei por sua simplicidade e que traz para nós de forma concreta, principalmente para nós leigos no nosso dia a dia, de forma simples, 3 passos. 3 passos a gente vive a nossa Lectio Divina com fruto. Então é esse método que eu vou trazer aqui. Foi importantíssima a Lectio Divina na história da igreja, para os santos e para o Sagrado Magistério. São João Paulo II, o Bento XVI falou várias vezes sobre a Lectio Divina, que seja algo da nossa vida de oração. Também o Papa Francisco falou. Então, meus irmãos, o Sagrado Magistério se expressou várias vezes para que nós possamos viver a Lectio Divina. Então, não perca tempo. Tenho certeza que você vai viver uma vida de oração frutuosa se você inserir a Lectio Divina na sua vida de oração. Recomendado por Jesus e Maria nas revelações particulares, né, nas aparições, né? Jesus fala das 5 pedrinhas, Nossa Senhora fala da gente viver a confissão e tal, e a importância de viver a palavra de Deus, de meditá-la pela manhã e buscar vivê-la durante o dia. É mais ou menos uma Lectio Divina aí, Nossa Senhora e Jesus falando em algumas revelações particulares, aprovadas ou ainda não aprovadas pela igreja. Estava lá. Há uma realidade importante. A palavra de Deus, né, segundo a Verbo, né, Dei Verbo, né, do Concílio Vaticano II, a palavra de Deus está contida nas Sagradas Escrituras e na Sagrada Tradição, que nos é repassada e interpretada pelo Sagrado Magistério. Portanto, podemos fazer a leitura orante com textos fora os das Sagradas Escrituras, mas que estejam contidos na Palavra de Deus. Meus irmãos, os evangélicos se respaldam somente na Bíblia. Nós, católicos, não. Nós temos um tripé, né? A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Esse tripé constitui a Palavra de Deus, a Palavra Sagrada de Deus completa. Então, nós podemos fazer a Lectio Divina também com textos do Sagrado Magistério, da Sagrada Tradição, dos santos, né? A gente pode também fazer, ok? E aqui vamos tratar aqui da versão mais simplificada do Frei Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia, pregador do Papa. Então, eu gostei muito no livrinho que ele fala lá, um livrinho sobre a Sagrada Escritura. Pesquisa no Google que você vai ver. Se você quiser comprar o livrinho, a Canção Nova está vendendo ele, a editora Canção Nova. Tá? É um livrinho sobre a Sagrada Escritura do Frei Raniero Cantalamessa. Então vamos lá, meus irmãos. A Lectio Divina, então, são 3 passos. Primeiro passo, escutar. O que o texto me diz? Esse é o momento em que eu vou ouvir o texto, eu vou ler o texto, eu vou procurar entender, né? É uma escuta através da leitura divina, leitura orante, né? Trecho de um estudo sistemático da Sagrada Escritura. Então, olha só, o que eu posso usar para a minha leitura?
Eu posso pegar um trecho de um estudo sistemático da Sagrada Escritura. Por exemplo, eu vou estudar a Bíblia. Então eu quero do Gênesis ao Apocalipse. Então eu vou todo dia pegar um capítulo. Você pode fazer a lectio do seu estudo sistemático da Sagrada Escritura. Você, quem aí está estudando a Bíblia, né, faça com a lectio. Né? Pega um capítulo por dia e vai fazendo a lectio. A editora Shalom tem uns livros muito interessantes guiando a lectio divina dos capítulos da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Ok? Muito bom, muito bom. Eu fiz. É muito interessante, eu recomendo. Você pode também pegar o trecho de uma passagem da Sagrada Escritura escolhida conforme desejar, né? A esmo, ou você viu uma passagem interessante que você quer meditar, então fica a seu critério. Você pode pegar um trecho que você viu, foi recomendado, viu no Facebook, ou sei lá onde, você se sentiu inspirado a pegar um salmo e você fazer a sua lectio divina. Você pode pegar também uma das leituras da Sagrada Escritura da liturgia do dia. Então você pega lá a primeira leitura, segunda leitura, salmo, evangelho. Você pode ler os três, né, as 4 leituras, e você escolher uma para fazer a sua lectio, né, que mais tocou. Geralmente se usa o evangelho, mas se sinta livre para pegar a primeira leitura ou a segunda, aquilo que tocar o seu coração. Você pode pegar um dos textos do ofício das leituras, né, que tem o trecho, parte bíblica, e tem a leitura dos Santos Padres. Você pode também usar como lectio divina. Você pode também pegar o texto de algum livro da Sagrada Tradição do Sagrado Magistério, como eu já falei aqui. Então, meus irmãos, um trecho da vida dos santos também é muito interessante. A vida dos santos nos edifica de forma tremenda, ok? Ou um texto místico, espiritual, edificante, condizente com a sagrada doutrina católica. Temos vários livros aí. Eu vou fazer um vídeo, né, e vou botar na descrição aqui desse vídeo alguns livros que eu indico: Imitação de Cristo, Relatos de um Peregrino Russo, Os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. Meus irmãos, tem muitos livros que a gente pode orar, usar na nossa vida de oração, que vai enriquecer sua vida de oração. Os livros de São João da Cruz, Santa Teresa, né? Então, uma coisa que a gente, nesse primeiro passo, vai focar, né? Apenas observe o que o texto diz, o contexto, a realidade exposta. Nesse primeiro passo, você não vai pegar o texto e olhar para a sua vida. Você não vai aplicar na sua vida. Preste atenção. Você vai ler o texto e entender o contexto. Por exemplo, se você pegar lá sobre a paixão de Cristo, você não vai nesse momento aplicar na sua vida. Eu preciso, né, fazer penitência. Eu preciso ser mais paciente. Não. Você vai aqui analisar o texto, o contexto. Você vai mergulhar no texto, você vai imaginar as dores de Jesus, você vai imaginar o sentimento de Maria Madalena, o sentimento das mulheres, o sentimento dos homens que crucificaram Jesus. Você vai mergulhar o que o texto diz. É isso aqui, ó, número 1 aqui, ó. O que o texto diz, você vai buscar responder isso. O que o texto está dizendo em si, o que o autor quis dizer. Esse é o primeiro passo. Vamos para o segundo passo. É muito simples, né? Primeiro passo. Segundo passo, compreender. E aí agora sim você vai aplicar na sua vida. O que o texto me diz? O que Deus me fala? O que Deus está falando? Agora você vai aplicar na sua vida. Após meditar o contexto, máximo do texto, o máximo que você puder entender ali do texto, o que o texto diz, agora é hora de buscar retirar dele a mensagem para a sua própria vida. Então agora você aplica na sua vida. Depois de perceber as emoções lá do homem que martelava as mãos de Jesus, de repente esse detalhe de você meditar como estava o pensamento do homem que martelava as mãos de Jesus, de repente aquilo te toca hoje, de algo que você está vivendo na sua vida, de família. Por quê? Você teve essa oportunidade porque antes você meditou o contexto. Então, meus irmãos, é importantíssimo o primeiro passo ser bem vivido, né? Parar, refletir o que o texto está dizendo, e só depois agora você vai aplicar na sua história, na sua vida, na sua realidade atual, ok?
Deus sempre age em nossa vida de forma providencial e tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, com fé nesta verdade tão pregada pelos santos, Deus com certeza está te falando de alguma forma através do texto meditado. O que Deus está te falando dentro da sua realidade, né? O que esse texto, mesmo que você pegou a esmo, mesmo que você pegou da liturgia ou do ofício das leituras, nada é por acaso, né? Deus sempre age de forma providencial. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está se utilizando desse texto para te falar. Nada é à toa. Então procura compreender o que Deus está te falando. Veja esse texto, por mais que humanamente escolhido, procure e busque o que profeticamente Deus está te falando no seu coração. E receba com honra, com obediência na fé, a palavra profética do Senhor na sua vida, na Lectio Divina. Ver a si mesmo confrontando-se com as verdades expostas. Quer dizer, olhe agora, deixe a palavra de Deus iluminar a sua realidade, a sua vida. Deixe agora essa palavra ser um farol que ilumina as suas trevas e que você possa se enxergar. Se confronte agora com as verdades sagradas e aí você vai ter um verdadeiro autoconhecimento de enxergar suas negritudes, as suas realidades ocultas, suas verdades. Você vai se tornar nu à palavra de Deus, conforme a palavra fala. E aí sim vai gerar a verdadeira conversão. A verdadeira conversão que você precisa de ser a imagem de Cristo, a imagem da palavra. Deus e a sua verdade não querem me alienar. Pelo contrário, quer retomar, restaurar minha essência primeira de filho criado à imagem e semelhança do Criador. Então, ao meditar a palavra de Deus, nós não queremos, como alguns ateus, né, dizem aí que nós somos alienados porque queremos viver uma palavra fictícia, uma palavra mitológica. Não é isso. A palavra de Deus quer resgatar em nós não uma realidade abstrata que não existe. Não, Senhor. Ele quer resgatar em nós a nossa mais pura essência, porque fomos criados à imagem do Criador. Então, ao contemplar a palavra de Deus e aplicá-la, jogá-la essa luz, esse farol em nossa vida, nós estamos tendo a oportunidade de voltar à nossa essência, de voltar àquilo que fomos criados, à imagem e semelhança de Deus, a imagem de Cristo. Isso nos santifica, nos edifica e nos faz feliz e nos faz ter vida e vida em abundância. Então o Evangelho vem para nos edificar, para nos enriquecer. Então, meus irmãos, nesse momento, o que nós queremos é responder essa pergunta: o que o texto me diz, o que Deus me diz, o que Deus está me falando, né? E o último item aí, tentar enxergar a mensagem de Deus que o texto só vem completar diante de todos os sinais que Deus já providenciou no dia a dia para cada um. Discernimento completo. Quer dizer, o que é o discernimento? O discernimento não é só você ir lá abrir a Bíblia e aquele texto ali. Não. Você vai poder contemplar. Ao você fazer isso, você vai contemplar que Deus já está te falando certas verdades há muito tempo. Que aquilo ali que você está meditando vem só confirmar aquilo que você já está percebendo no seu dia a dia, ao falar com as pessoas. De alguma forma Deus está te falando de várias formas, porque Deus fala de várias formas. Deus fala através das pessoas, dos acontecimentos, da natureza, dos passarinhos, de um sofrimento, de uma topada na rua, de uma pedra, de alguma coisa. Se você prestar atenção, Deus está nos falando em todo momento, e de tudo a gente pode tirar lições. E ao contemplar a palavra de Deus, não é só aquele trechozinho ali que você tem um discernimento. Se você aplicar na sua vida, você vai ter uma capacidade contemplativa de ver que Deus já está te falando isso há muito tempo. E que isso é uma parte de um todo muito maior. Ok, meus irmãos? Então, esse é o segundo passo, né? Aplicar na própria vida, para que a vida seja transformada. E o terceiro e último passo, porque só são 3 passos, é o agir. A ação.
né? Qual é a minha resposta? Essa é a primeira, é a única pergunta de cada passo, né? Qual é a minha resposta? E nesse quesito, né, diante da palavra de Deus aplicada à sua vida, qual é a sua resposta à mensagem profética? Então você precisa dar uma resposta agora. Deus falou com você, agora você precisa falar com Ele. Fala ao Senhor, dê a sua resposta, né? Como Samuel, né? O Senhor fala, né? Agora é você que fala. Agora você dá a sua resposta ao Senhor. E olha esse item. Pense em possíveis ações a curto, médio e longo prazo. Fala com o Senhor, né? O que você pode fazer de ação concreta, né? Há mais humildade, mais paciência. Poxa, eu vou mudar isso com a minha mãe, trato com a minha mãe. Poxa, eu vou começar todo dia a fazer tal coisa. Poxa, eu não sei o que Deus vai te inspirar, né? Mas busque ações práticas para que você possa viver a palavra de Deus. De várias ações que você pode definir a curto, médio e longo prazo, eu quero definir uma ação que você tem que fazer. Uma ação que você tem que fazer, que é o próximo item aqui, ó. O mais importante, defina criativamente, quer dizer, de modo criativo, uma ação concreta a ser feita no mesmo dia em resposta à palavra de Deus para você. Quer dizer, defina algo que você vai fazer no dia. Se você leu hoje e aquela palavra da paixão de Cristo, aquela palavra que você viu o homem batendo na mão de Jesus, você pensou no seu pecado que está ali massacrando as mãos de Jesus, você pensa, hoje eu não vou mais pecar. Hoje, Senhor, eu preciso de uma ação criativa. Eu não vou em tal lugar que eu vou todos os dias, porque aquele lugar me leva a pecar. Ou eu não vou assistir tal coisa, ou eu não vou entrar na internet, eu não sei qual é a ocasião de pegar, mas hoje eu não vou fazer tal ação. Entendeu? Busque uma ação criativa no dia para você fazer algo concreto que você possa fazer hoje, ok? Isso é importantíssimo, tá, gente? Isso é o mais importante. Faça no dia. É como o PHN, por hoje não, é como os Alcoólicos Anônimos, né? Faça uma ação hoje. Você precisa ser fiel hoje. Não se preocupe com o amanhã. O amanhã não existe. O ontem não existe. O que existe é o hoje, o eterno hoje. Então busque uma ação hoje. Por mais simples, humilde, dá uma esmola a um pobre, falar palavras bonitas para alguém, elogiar alguém. Não sei, meu irmão. O Espírito Santo vai te inspirar. Mas busque fazer algo concreto hoje. Essa é uma dica do Frei Raniero Cantalamessa que eu amei. Então faça isso. Outra coisa, anote o texto lido no dia, a compreensão da mensagem de Deus para você e seus comprometimentos de ação em resposta à sua palavra. Então, meu irmão, você vai anotar no seu diário espiritual, no seu caderno, você vai anotar 3 coisas, que são esses 3 passos. Primeiro, o texto meditado, bota lá, Lucas tal, de capítulo tal, de versículo tal, ou texto de Santo Agostinho tal. Primeiro, anote o texto. Segundo, o que você compreendeu na sua vida, que eu preciso, que Deus está me falando. Anota lá, dá um resuminho de uma frase, um parágrafo, resuma um pouco o que Deus te falou. E terceiro, qual é a sua ação prática do dia, ok? Meu irmão, você não sabe o quanto isso vai ser importante na sua vida no outro dia. No outro dia, quando você começar a sua oração, você pega essas breves anotações que você fez do dia anterior, revisa e aí começa a sua oração. Você está construindo um relacionamento com o Senhor fazendo isso. Imagina isso depois de uma semana, depois de um mês. Você escutando o Senhor, você está vivendo um relacionamento pessoal com Jesus. Gente, isso é de uma riqueza ímpar e feita de forma simples. Uma meia hora que você dedicar de forma simples, 3 passozinhos básicos, ler um trechinho, meditar na sua vida e propor uma ação. Meu irmão, é simples. Se você tem mais tempo, 1 hora, 2 horas, mergulhe mais na palavra, medite mais o que Deus está te falando e proponha ações mais profundas. Não sei a sua possibilidade, a sua disponibilidade, mas a Lectio Divina está ao acesso de todos.
todos nós podemos viver a Lectio Divina de forma frutuosa em nossa vida. Então, fica para nós isso agora, esse terceiro passo. Qual é a minha resposta? E olha só que interessante aqui, ó. Não tenha medo de se comprometer com Deus. Quantas pessoas não definem ações agir porque tem medo, né? Eu vou falar com Deus que eu vou fazer isso e depois eu não faço, é um pecado. Não, pelo amor de Deus, gente. Vamos parar de ver pecado em tudo dessa forma. O pecado é algo gravíssimo, mas peraí. Se você se comprometeu de fazer algo a mais e não pôde, fala no outro dia com o Senhor e tenta de novo. É assim, né? Olha só o que diz aqui. Na verdade, você está mirando alto, você está expondo os seus sonhos e os sonhos de Deus. Não deixe de mirar alto, não deixe de sonhar os sonhos de Deus. Se você sempre pensar no mínimo, no pouquinho, de dar a merreca para Deus, você sempre vai dar merreca. Mas se você mirar alto, e mesmo que você não alcance o alto, mas você alcance o mediano ou o mínimo, você alcançou alguma coisa. Então não tenha medo de se comprometer com Deus. Esse relacionamento vai te dar uma liberdade maior, transparência, a simplicidade de falar com Deus, ok? De conversar com Ele, de falar com Ele dos seus medos, dos seus fracassos, da sua vontade de retomar a caminhada, de levantar. É isso que diz aqui, ó. Não se preocupe se não conseguirá. E como ficará depois? Se estará frustrado. Defina ações simples, mas eficazes. E se não conseguir, não tem problema, tente de novo, e de novo, e de novo. Santo não é aquele que nunca cai, santo é aquele que sempre se levanta, disse o São João Paulo II. Então, meu irmão, esse é o caminho da santidade, se levantar sempre e buscar o alto. Olhos fixos naquele que consumou sua vida por nós. Ainda não temos resistido até o sangue na luta contra o pecado. Precisamos ter olhos fixos nele. Hebreus 11, Hebreus 12. Então, meu irmão, a minha resposta precisa ser de uma ação prática, sem medo, com coragem. Okay? Esse vídeo está um pouquinho longo, mas é necessário para a gente entender. Então, aqui está um pouco assim, bem legível para a gente, né? Esse quadro aqui. As 3 etapas de leitura orante da Palavra de Deus, a Lectio Divina: escutar, ler o texto, compreender, aplicar na vida e agir, responder a Palavra de Deus, né? De outra forma aqui, bem desenhada, né? As 3 grandes perguntas a serem respondidas. Anota isso no seu caderno, essas 3 perguntas. O que o texto diz? Fala e bota Lucas 24, capítulo tal. Compreender. O que o texto me diz? Deus me falou isso. Terceiro, qual é a minha resposta? Faça isso o seu diário espiritual. Esse é o seu roteiro da sua vida de oração. Esse é o roteiro dos santos. Esse é o roteiro dos santos. E para finalizar, eu quero só falar a importância de você anotar isso. A importância de você ter um diário espiritual. Eu já falei aqui algumas coisas, mas faça anotações no caderno ou em algum meio digital. Para quem gosta de fazer anotações no meio digital, né? Tem lá, usa o Google Keep, notas, o próprio Word, né? Ou um blog também é muito interessante. Quem quiser usar blog, né? Eu uso o caderno e eu uso o blog. Eu tenho um blog que só eu, né? Só eu tenho acesso. E lá eu ponho meu diário espiritual, eu desabafo, eu escrevo algumas coisas lá, ok? Não está aberto na internet, só eu. Mas enfim, tenha isso aí, um caderno ou um meio digital para você anotar. Segundo, registre a sua caminhada com Deus. É isso aí. Você vai escrever lá a sua caminhada, o seu medo, os seus receios. Anota o que você quiser, o que der na telha, anota, escreva, tá? Isso é muito interessante, muito importante. Isso vai te servir para a sua vida hoje e talvez amanhã, ok? Compreensão do que Deus está falando dentro de um contexto maior. É isso que eu falei. Você pegar o que Deus tem te falado durante 7 dias, durante um mês. Poxa, olha como que Deus está me direcionando para esse caminho. E aí você vai ter, talvez, soluções de grandes decisões na sua vida. Talvez na hora de você se confrontar com uma grande decisão, uma vocação, um emprego, um estudo, uma oportunidade, você observar o que Deus já tem te falado há semanas,
você vai ter noção clara de qual caminho seguir, de qual resposta dar. Olha só, gente, é muito, muito interessante isso. Capacidade maior de absorção das verdades de Deus na sua mente, no seu coração e na sua vida. Quando a gente escreve, quando a gente anota, quando a gente força o cérebro a resumir, para a gente contextualizar, escrever uma frase, né? Deus me falou uma série de coisas e eu quero resumir numa frase. Gente, a capacidade de resumir é complicadíssima, é complexo. E você, ao fazer isso, você está registrando na memória. Os cientistas do cérebro fazem isso. Quando você resume uma aula, uma palestra, você está registrando na memória várias coisas, no seu coração, na sua vida. E você está registrando, é a palavra de Deus, é aquilo que Deus está falando com você, é a profecia de Deus, os seus compromissos com Deus, que é a coisa mais importantíssima de você registrar na memória e no coração, né? Registrar no coração e na memória. Então isso é importantíssimo, aí você fazer essas anotações. Melhora a sua capacidade de reflexão, de resumir verdades, de escrevê-las e expressá-las, né? Melhora a sua escrita e sua leitura, né? Para quem deseja aí escrever um livro, escrever um blog, é importantíssimo você ter o seu diário espiritual e escrever bastante, ok? Te dá um material para ser usado talvez posteriormente para levar a outros as verdades que Deus está lhe falando, né? De repente Deus te falou algo muito interessante, você pegou um texto lá de Santo Agostinho sobre pregação e de repente você vai fazer uma pregação para pregadores. Você lembra daquela experiência que você teve ao orar com aquele texto que você pegou de um livro? Meu irmão, retoma aquilo e através daquilo monta a sua pregação, monta a sua palestra para criança. Eu não sei, você vai conversar com alguém, tenho certeza que vai ser grande e frutuoso na sua vida. Então, para finalizar, eu quero deixar essa frase aqui, né? Oração pessoal com Lectio Divina. Cultive um relacionamento concreto com Deus. É isso. Uma oração pessoal, fiel ali todo dia, com a Lectio Divina, você vai cultivar um relacionamento pessoal. Você vai falar, você vai ouvir, você vai debater, você vai escutar, Deus vai te chamar a atenção, você não vai concordar, você vai rebater. Isso é relacionamento, isso é conversa. Quantas vezes a gente não vive assim a nossa vida de oração pessoal? É só falar e nada de ouvir Deus, né? E às vezes ouve Deus mal ouvido de qualquer jeito e interpreta um monte de coisa maluca, não fora de contexto, fora de um contexto maior, com um discernimento louco. Então, meu irmão, esse é o caminho para o relacionamento concreto com Deus. Esse é o caminho que os santos indicaram, que a igreja indica. Eu não tenho dúvida que é o melhor caminho para a vida de oração, ok? Então fica aí a dica, um grande abraço, divulgue esse vídeo para várias pessoas para viverem a sua vida de oração. Deus nos abençoe, ok? Shalom, a paz do Senhor Jesus para todos. E quem quiser visita lá o nosso site www.missãocefas.org. Amém.